Nova TV, mais perto de você. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Bom dia, estamos começando mais um Nova Manhã e hoje aqui no nosso estúdio nós estamos com o Dr. Antônio José Trace, dermatologista, e iremos falar sobre câncer de pele. Mas antes disso, nós vamos dar um pulinho lá na cozinha, que hoje a Natália fez um macarrão com molho de gorgonzola delicioso. Vamos lá para conferir? Oi gente, bom dia! Quanto tempo, né? Também estava com saudade de vocês aqui do Nova Manhã. Aí hoje, né, a Michele me convidou, me arrastou aqui para a cozinha para preparar o que eu sou especialista em fazer, né, gente? Macarrão. Mas hoje, gente, é um macarrão diferente. Macarrão ao creme de gorgonzola. É uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar e super fácil de fazer. Não tem segredo. Macarrão, gente, é um pacote de macarrão penne, que se compra em qualquer supermercado, não tem erro. Aí você coloca ele para cozinhar, água, azeite, não precisa pôr sal dessa vez, porque o queijo gorgonzola, ele é bastante forte, tem gente até que não gosta, mas eu tenho certeza que você vai misturar no requeijão, você nem vai sentir o gosto. Então aqui nessa panela, gente, eu só tenho água e azeite e eu vou pôr o macarrão para cozinhar. Vou colocar um pacote de macarrão, porque como eu sempre falei para vocês aqui na Nova TV, temos bastante gente para almoçar, então fica uma delícia. Aí, ó, já comecei a derrubar tudo. Aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não conhecia essa receita, gente. Quem me passou essa receita foi uma amiga da Michele, a prima da Michele, Carol Tomazini. Ela ensinou a Michele a fazer. E a Michele falou, ó, faz, tenho certeza que o pessoal do Nova Manhã vai gostar. E eu falei, realmente, eu adoro queijo de tudo quanto é jeito. Queijo gorgonzola mais ainda, eu sou super fã. Requeijão, não tem quem não gosta, né, gente, pra falar a verdade. Vou ensinar vocês a fazerem o creme, porque agora aqui no macarrão não tem segredo, é só deixar cozinhar, ficar al dente, esperar uns 8, 10 minutinhos depois que a água tá fervendo, que o macarrão fica pronto. Numa outra panela, você coloca, não é este, eu quero este. Numa outra panela você vai pôr 2 colheres de sopa de manteiga, com sal, sem sal, de preferência que você tiver em casa, na sua geladeira, não tem erro não. Aí nisso, gente, vocês já picaram uma cebola bem picadinha, não tem erro. Vamos esperar só a manteiga derreter aqui. Tava com saudade de vocês, gente, né? Nunca mais eu voltei aqui, deixa esse povo, não me convida. Vou ficar brava com a Michele, vou ficar brava com a Slaine, mas eu volto. Sempre tem umas receitas de macarrão pra fazer, nunca tem erro. Coloca aqui a manteiga, olha só que delícia. Fala sério, tem cheiro melhor que cebola frita na manteiga? Fala sério, o Bial tá aqui comigo, gente. Não tem, né, Bial? Eu adoro também. E vou ensinar um negócio pra vocês. Minha mãe que me ensinou isso. Pra manteiga não queimar, coloca um pouquinho de azeite. É uma super dica. É um fiozinho de nada, só pra não queimar a manteiga. E ficar aquele cheiro delicioso. Ó, super pouquíssimos ingredientes. Um pacote de macarrão penne. Sabe o queijo gorgonzola? Vende em qualquer supermercado, vende como se fosse um pedaço assim, como se fosse um quarto de... Eu acredito que venha umas 200, 250 gramas num pedaço de queijo gorgonzola. E aí, pra arrematar, pra ficar um pouquinho só mais gostoso, requeijão cremoso. De qualquer marca que você preferir, isso é indiferente. Acabou, gente, essa é a receita do macarrão. Tem como ficar ruim? Eu tenho certeza que não. Vocês vão adorar. A manteiga tá aqui, ó, gente, derretendo, tá quase no ponto. Ó. Eu gosto de derreter bastante pra não ter erro.
Tá quase aqui, ó. Aí você coloca uma cebola picadinha pra fritar. Aqui, ó. É nessas horas que eu acho que a TV tinha que ter o recurso do cheiro, que eu adoro o cheiro de cebola frita, ainda mais na manteiga. Eu acho que tá pra existir um cheiro melhor que esse, gente. Vamos deixar dar uma fritadinha. Vamos ver o macarrão. Mas o macarrão vai um tempinho ainda, mas é que eu gosto de mexer, gente, pra ele não fritar. Pra ele não grudar, perdão. Senão ele gruda no fundo da panela e não vai ficar bom na hora da gente escorrer a água. Aí. Ó, começando a fritar. Veio pra cá, né? Tá sentindo o cheiro, né, bem? Você tá boa? Ai, que delícia, Ná. Então, eu venho pelo cheiro, né, Ná? Eu falo. Você sabe disso, né? Eu sei. E Ainda bem que olha, você é magra, né, minha? Ainda bem. E olha, eu vou falar uma coisa, pessoal, de casa. Eu convido, viu? Eu convido sempre, toda semana eu faço esse convite pra ela, tá? Mentira, gente. E ela escapa, ela foge, e hoje não teve jeito. Hoje ela veio, Né? Hoje nós catamos ela aqui no corredor e falamos, é hoje, Ná, porque pegamos de surpresa, não é mesmo? Fui sortuda. E aí essa receita, que foi uma prima minha que passou, porque ela sabe, assim, né, dos meus dotes culinários, que é sempre tão eficiente. Bons, né? Bons, eu sou super cozinheira, então ela me ensina. Tudo que é receita muito fácil, ela vai me mandando pelo WhatsApp, ela grava e me manda. Ela fala, ó, até você dá conta de fazer. Mas mesmo assim, o medo de errar na televisão, gente, eu falo isso, que é medo. Impossibilita as pessoas de... Me trava. Você dá tão bem de frente às câmeras, né? Porque, fala sério, eu tenho certeza que vocês eram uma amiga nas câmeras, né? Não é? Desde que você veio pro Nova Manhã, mas a cozinha... A cozinha, eu falo, assim, eu e o fogão, eu sempre falo isso pro pessoal de casa, elas já estão até acostumadas. Parece que ele vai pular em cima de mim. Isso que ela tem, gente, 2 filhos. E eu 2 em filhos. casa. Eu falo que qualquer Cozinha. dia seus meninos têm que vir aqui pra contar pra gente o que eu que vou você cozinha de trazer. bom, hein? Eles vão falar macarrão, né? Ah. Aham. Macarrão. Quem mais? Ah, você sabe que eu faço até estrogonofe. Jura? Opa. Estrogonofe eu não sei ainda Ó, direito. Eu faço estrogonofe, arroz, feijão, frito bife, ovo. Todo mundo fala, Ovo é uma coisa que não é todo mundo que sabe fazer, tem que ser saber. Sei, faço bem feito, meu ovo fica gostoso, as crianças adoram. Então, assim, eu sei fazer, sabe? Mas Uma coisa ou outra, né? Isso. Eu também. O estrogonofe, eu tô aprendendo com a minha mãe, porque minha mãe faz um estrogonofe flambado no conhaque, não, sabe? não exagera, Aí é mais eu- diferente. é. Então eu não sei fazer. Tipo assim, eu tenho que um dia falar assim, mãe, me ensina e eu vou Não, fazer. mas aí já é um estrogonofe Mais mais- requintado, É. mas eu faço o básico, né? Aquele naturalzinho lá que a gente faz em casa todos os dias, não é? Mas, ai, gente, é uma delícia. Receita prática, uma receita rápida de fazer. Não delonga nada, é mais o cozimento do macarrão. O macarrão, inclusive, pode ser o penne, pode ser o gravatinha. O parafuso gravatinha, também o cai parafuso muito bem também. aqui. Então, assim, fica ao gosto, né, do pessoal de casa, porque às vezes o pessoal gosta mais de um do que do outro. Então, o que vocês tiverem, que já é de hábito consumir em casa, e o restante das coisas, cebola, manteiga, e dá aquela refogadinha na cebola, depois derrete o queijo, o gorgonzola. Apesar que eu tenho a impressão que se você não gostar do queijo gorgonzola, você pode até alterar pelo queijo parmesão. Sim. Porque tem muita gente que não Tem gosta muita desse gente queijo. que não Muita gosta. gente mesmo. Porque é um queijo mais forte, né? E o parmesão já é um queijo mais tranquilo. Ele é forte, ele não deixa de ser forte, ele mas é não mais tanto suave. quanto. Isso. Então aí o queijo, vocês também podem colocar o queijo que vocês têm o hábito de consumir em casa. Não precisa ser o gorgonzola, aqui nós vamos fazer, porque foi a receita mesmo e todo mundo aqui gosta do queijo gorgonzola, então nós vamos provar para ver como que vai ficar. Mas Somos pode usar suspeitas. isso, outro queijo também. Mi, você que conhece a receita aqui, eu tô gente, eu só Ela tô vindo é. cozinhar só, não é que eu conheça não. Você acha que já podemos pôr o queijo Eu já? acho que já podemos colocar o queijo. A manteiga ela já está dourando.
Olha que delícia, Olha gente. isso. Ou, fala, tem cheiro melhor? Não. Não existe. Eu amo o cheiro da cebola, assim, nesse também. pontinho, quando ela começa a ser frita. Com manteiga ainda. Eu também é bom adoro. demais. Eu adoro esse queijo de gorgonzola. Você sabe o que eu faço com ele? Eu compro assim do jeito que você tava aqui picado, aí você coloca azeite e amassa. Então. Ai, você come com bolacha, com pão, com torradinha. puro. Você faz um patê Ai, é uma de delícia. gorgonzola, gente, é bom demais. Você não tem noção de como tá ficando esse creme branco. Gente, olha, eu acho que até quem não gosta de gorgonzola pode fazer, que eu acredito que não vai você ter. vai ver que a hora que ele ficar pronto, o sabor, ele vai ficar mais leve. Ele não vai ficar tão forte. Eu acredito o gosto do mesmo. gorgonzola. Então, mas porque ele vai misturar com requeijão. Sim. Então o gosto vai ficar mais suave. Então mesmo aquele que não gosta do queijo gorgonzola vai passar a gostar porque vai ficar um sabor suave. Por causa do requeijão. Viu? Ô, Ná, mas nós vamos aqui, ó. Vamos derretendo um pouquinho esse queijo na panela. O macarrão também vai chegar ao ponto. Nós vamos para um rápido comercial. Não saia daí. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Bom, voltamos aqui para a nossa cozinha, pessoal. O creme aqui com gorgonzola, ele já tá, olha, chegando ao ponto. Olha que delícia. Eu adoro, Né, gente. Quer coisa mais gostosa? Aí, então, nós desligamos o fogo e vamos misturar o requeijão. Não é? Parte boa, né, gente? Isso. A maioria, no caso, né? Olha só, normalmente são 3 colheres de requeijão. Então nós vamos colocar e vamos sentir o aroma, O sabor. O sabor. Porque se duvidar, gente, se colocar esse potinho inteiro, vai ficar uma delícia. Eu também acho. É o que nós achamos, tá? Mas nós vamos ver. Vamos experimentar Isso. pra ver se não vai perder o sabor do gorgonzola. Isso. Presta aqui, Mi. Ó, tô confundindo já seu nome. Aí. Mexe aí, Mi, fazendo favor. Deixa eu ver o macarrão enquanto Mari, isso. a gente tá com muita saudade dela. É, da Mariana, tem razão. Que também tá precisando vir aqui no programa, fazer um prato bem gostoso pra gente. A Mariana, ela é vegetariana, então ela faz uns pratos diferentes, gostosos. Então lá, fica aí o convite, tá bom? Né? Não ache que você vai escapar da gente, não. Ó, tá ficando bonito. Olha só, dá pra pegar, Bial, para o pessoal de casa poder ver. Olha isso, gente. Que delícia. Bom, prova o molho, vê o que você acha. Vamos provar. Precisa de mais requeijão. O macarrão, gente, já tá no ponto. É. Olha isso. Tá uma delícia. É uma delícia? Não tá forte. Não. Você sente o gosto do gorgonzola, mas nada assim, nossa, não gosto de gorgonzola, não vou comer. Não tá uma delícia? Dá até medo de pôr mais requeijão e de perder esse gosto. Perder o sabor do gorgonzola. Não Vamos deixar colocar. assim, né? Então, 3 colheres. Nós colocamos, ficou maravilhoso. Perfeito. Ficou bem sutil o gosto do gorgonzola. Não ficou forte. Então, pra quem acha que o queijo gorgonzola é muito forte, pode ficar tranquilo. E vocês viram que nós não colocamos sal nenhum. Só mesmo o queijo. Deixa eu pegar uma deu uva. o sabor. Eu tô mexendo, pessoal, pra realmente não grudar na panela, tá bom? Porque Agora, o queijo, né? Esse E macarrão agora? é muito bom, viu? Gostei. Muito bom, rápido. Eu não você conhecia viu? essa receita. Então,
Ficou aí uma dica. E ela é a rainha do macarrão, hein, gente? Então. Pensa numa pessoa que sabe várias receitas pra poder fazer com o macarrão. É a Ná. E essa receita Eu adoro macarrão. sabia. Eu adoro também. Só que lá em casa os meninos só gostam de macarrão com creme vermelho. Então eu acabo não fazendo com creme branco. Eu não acredito. Juro. Ah, a maioria, né, gosta muito do molho O vermelho. molho vermelho, né? Deixa eu ver pra cá. Isso. Olha, gente, não tem erro. Não tem erro. Nossa, tá ficando bom demais. Vamos esparramar o macarrão. Esparrama aí. Olha, Ó, fica à vontade. licença. Toda. Gente, isso aqui é uma delícia. Olha isso, né? Gente, o creme fica muito bonito. Saborosíssimo. Saboroso. E acredito fácil. eu que não é uma receita cara, viu, gente? Não é. Olha só, um pacote do macarrão, do penne. Qualquer lugar, né, qualquer marca. Qualquer marca. Tá aí girando em torno de 4, 5 reais um pacote. Eu acredito. Vai no máximo uns 6 reais. Eu acredito que não esteja passando Nem disso. isso. Depende, é claro, do supermercado. O queijinho gorgonzola, que também gira É em torno de aí 8 a 10 8 reais. a Depende 10 da reais, marca não que você passa compra. disso. Cebola, R$1,99 aí o quilo da cebola em alguns supermercados da cidade. É uma receita. E o requeijão. Então não é nada Não, assim. é barato, dá pra Barato, né? comprar. O pessoal de casa tá fazendo. Então, e a cara tá muito boa. Eu já vou pegando o meu prato. Vou pegar até pra você, tá, Ná? Ah, é o pote. Ah, É o que eu não nível, vou né? experimentar isso. Gente, olha que delícia. Olha, eu tenho certeza que quem fizer não vai se arrepender, viu, gente? Tem que misturar bem, ó. Isso. Olha só, que delícia. Gente, e o aroma? O cheiro tá cheirando maravilhoso. bem, tá, Bial? É que Bial adora queijo gorgonzola, então ele tá aqui assim, só esperando. Aí, Olha, gente, eu adoro macarrão, adoro queijo, né? nada como comer tudo quentinho, né, Ná? Eu Verdade. falo que tudo é na hora. E aqui vocês sabem que a gente faz tudo pra vocês na hora. Vamos provar? Vamos. Maravilhoso. Tem uma leve impressão que se quiser colocar um pouquinho de sal no macarrão, pode. Não fica. Não tá forte. Não tá forte. Eu acho, Ná, que ele não ficou tão forte por causa do requeijão. Muito gostoso, pessoal. Mas muito bom mesmo. Super vale a pena, gente. Vocês Olha não só, vão se vocês viram que arrepender. agora aqui a gente vai comer. Não temos mais nem o que conversar. Mas olha, não se esqueça, o nosso programa está no YouTube, Nova Manhã, a data que você queira assistir o programa, pegar as receitas, enfim, nos acompanhe pelo YouTube também. Não saia daí, temos mais no estúdio Unimed hoje, vamos falar sobre câncer de pele, enfim, vários são os temas que a Unimed vem trazendo pra gente toda semana, né, Ná? É verdade. Super A Unimed sempre tem interessantes. médicos cooperados de excelentíssima qualidade. Sempre tem alguém, um profissional que eu tenho certeza que vai atender ao seu problema, à sua necessidade. Então, tenho certeza que fica ligadinho no Nova Manhã que você não perde. Eu vou fazer um convite, já aproveitando o espaço, tá? Vamos. Pro pessoal assistir o novo jornal, agora a primeira edição, logo depois do Nova Manhã, com Alexandre Baroni, com todas as notícias de Catanduva e região. E logo mais, às 7 horas da noite, eu tô lá no novo jornal às 7 horas, com todas as notícias mais importantes do dia, sempre atendendo a toda a população. Se tiver uma reclamação aí do seu bairro, se tiver algum problema, liga aqui, 3525-2999. Nossa equipe vai até aí, faz uma matéria e a gente põe no ar. E vamos que vamos. E vamos que vamos, pessoal. Ó, um beijo no coração, Ná. Obrigada. Amei, brigadão, viu? Eu que Bom, mas agradeço. nós vamos arrastar ela mais vezes pra cá. Eu volto. Espero que tenham gostado. Façam
e experimentem, vocês vão adorar. Um beijão, não saia daí que tem mais. Tchau, gente. Em 2050, haverá 9 bilhões de pessoas no planeta, 4 vezes mais do que em 1950. Vamos viver mais e nossas necessidades nutricionais terão mudado. 70% da população viverá em cidades e a necessidade de energia terá triplicado. Isso nos leva a enxergar mais longe e a nos questionar como atender à oferta global de alimentos, como garantir o abastecimento, como responder aos novos desafios sociais e ambientais. A solução está na estreita colaboração entre o mundo industrial e o agrícola. E isto é o que desenvolvemos na Terreos, que mantém uma forte e sustentável relação com os seus produtores agrícolas, garantindo que todo o nosso setor avance, trabalhando com proximidade. Terreos, enxergar longe, estar próximo. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. E aqui no nosso estúdio, o Dr. Antônio José Trassi irá nos falar um pouquinho sobre câncer de pele, tudo o que precisamos fazer em relação aos cuidados, a prevenção, o uso correto do protetor solar. Doutor, como que podemos identificar o câncer de pele? É através de pinta, através de manchas, machucados? Como que funciona? São vários tipos de câncer de pele. Os que surgem a partir de uma pinta, eles são mais letais, eles não são correlacionados apenas com o sol, mas também com atrito e hereditariedade. Já o câncer ocasionado pelo sol, é claro que existe uma propensão hereditária e quanto mais clara for a pele, mais propensa ela é a desenvolver o câncer. É o câncer de maior incidência mundial, né, no ser humano. O câncer de pele, o câncer que mais acomete a humanidade. É difícil de se notar no princípio, porque ele é assintomático, ele tem uma aparência, digamos, inocente. Ele não surge logo direto com uma ferida, nem com dor. Tá? A sorte é que a maioria, né, desses cânceres não é metastática, ou seja, não manda pedacinhos para outro lugar do corpo, como o melanoma, que o que surge em pintas manda. Tá? E é por isso que ele se torna grave, letal. Né? A maioria dos cânceres de pele, o carcinoma basocelular é o câncer mais comum da humanidade e ele não é metastático. Só se deixar, ele vai comendo tudo que tem pela frente, inclusive ossos. Ele chega, o que invade e vai atingindo todos os tecidos que tem pela frente. A outra sorte é que ele tem um crescimento lento, tá? Mas se deixar ali, avança e ramifica. Tá? Aí, dependendo do lugar, como a face, às vezes é necessário um tipo de cirurgia, chamada cirurgia de Mohs, que eles vão cortando, congelando, indo no microscópio, cortando, congelando. Enquanto achar tumor, vai cortando, depois tem que fechar por segunda intenção, sem dar ponto, nada. Ai, nada. Dependendo do câncer, se ele se ramificou muito, é meio o tamanho assustador, dele assim, até pra gente leigos, né? A gente fica assim assustado com a gravidade do... Eles geralmente começam com uma lesãozinha lisa, cor rosada, meio translúcida, e depois ele acaba evoluindo para uma úlcera e vai aprofundando. Já tem outros um pouco mais graves e menos comuns, eles surgem a partir de lesões ásperas. Tá? Mas qualquer alteração da pele, mesmo que tenha a aparência de uma simples verruguinha, como popularmente se diz, né? Um nódulozinho, uma coisa estranha que não havia antes, deve ser vista, porque pode ser um câncer de pele. E quanto mais precocemente diagnosticado e tratado, mais fácil é. Entendi. E assim, o índice, ele está aumentando? Cada vez mais. Tá cada vez maior. Cada vez mais, porque algo que não é lenda,
a rarefação da camada de ozônio acontece, e aqui no Brasil a gente que está na linha mais aqui tropical, não está tão próximo à linha do Equador que antes, a gente não recebia o grau máximo de radiação ultravioleta na época dos meses mais quentes, não digo verão, porque agora já começa uma incidência maior, tá? Não é lenda mesma, basta entrar no site do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, numa parte chamada CPTEC, que é Centro de Previsão do Tempo e Condições Climáticas, onde as emissoras entram para colher dados para dar informação do tempo. Lá dá a incidência da radiação ultravioleta de qualquer cidade ou vila do Brasil. Tá? Corrigido por satélite a todo instante, tá? E aquilo lá não mente, são dados oficiais. Tá? E a gente vê que a partir desses meses mais quentes, a incidência chega a bater o grau máximo, são os 14 pontos na escala, né? Quase que diariamente. Isso não existia uns 25, 30 anos atrás. Com as queimadas, principalmente a invasão da cana-de-açúcar no nosso estado, as queimadas, monóxido de carbono, dióxido de carbono, tudo isso foi acabando com a camada de ozônio, e a consequência é que a radiação ultravioleta nos atinge, e de grosso modo em cheio. Tá? E não faz mal só para a pele. Uma coisa que a TV quase não fala é a respeito da visão. A mesma radiação que causa o câncer de pele pode dar uma cegueira, que é conhecida como degeneração macular da retina, e é a cegueira mais comum também que existe no mundo. Tá? E a pessoa vai perdendo a visão principal, vai se tornando turva, e essa turbidez vai aumentando concentricamente e vai perdendo toda a visão de detalhe, é irreversível, tá? Não tem tratamento. Nossa, doutor, então assim, é realmente para o pessoal de casa tá se cuidando mais, prevenindo mais. Prevenindo. E quais assim as formas porque nós já sabemos, né, do uso do bloqueador solar, tudo, e não é somente uma vez ao dia, conforme o senhor já até nos orientou aqui. Como que é o uso certo? Para começar, hoje a gente não fala mais bloqueador solar, porque não existe um bloqueador de forma absoluta. Certo. Ele sempre deixa passar um tanto. Quando a gente fala o protetor tem um fator 100, significa que você precisa de 100 vezes o tempo com ele para dar o que uma vez o tempo sem ele daria de dano na pele. Tá? Por exemplo, um protetor 30, você precisaria de 30 minutos de sol com ele para dar o dano que 1 minuto de sol sem ele daria, mas dá. Entendi. Tá? É claro que recai muito, mas dá. E os protetores, a maioria deles é por barreira química. As moléculas, conforme absorvem a radiação ultravioleta, a luz, elas se deformam e não captam mais. Então, o grau de captação do protetor solar vai decaindo depois dele aplicado. Chega num ponto crítico às 2 horas, 2 horas e meia depois de aplicado. Quando é 3 horas depois de aplicado, praticamente nenhum protetor solar funciona mais. Tá? Existe muita informação falsa das próprias empresas que fabricam os protetores. E também os protetores mais caros foram quase todos reprovados no teste do Inmetro. Eu, como médico, confio muito mais num teste como o Inmetro Fundação Proteste do que em pesquisas médicas que são geralmente pagas, financiadas. Tá? Então, a maioria desses protetores caros, eu vejo muito colega meu receitando protetor reprovado pelo Inmetro. Só no Fantástico essa reportagem foi exibida 2 vezes, saiu no Estadão, na Folha, na Veja, Isto É, Época e várias outras publicações. É praticamente impossível que não se tenha tomado conhecimento disso. Está na internet, basta digitar no Google. Ou seja, hoje não tem acesso à informação quem não quer. Quem não quer. Né? Então, eu receitar um protetor caro,
só porque é chique e sabendo que aquilo lá foi reprovado num teste, não vai ter a efetiva eu creio que essa resultado. Ignorância é nociva, né? Posso chamar de ignorância porque ignorância quando a gente não quer conhecer o assunto, porque ele está lá disponível para quem quiser. Para quem quiser observar e pesquisar, saiba realmente a marca mesmo que você está utilizando. Os protetores ditos de barreira física, que é aquele que a gente passa e ele não, ele fica como se fosse uma película mesmo. Ele é muito fino para ser absoluto. E os melhores, eles cosmeticamente não são bons, porque eles impregnam muito a pele. São feitos de óxido de titânio, óxido de zinco, os principais elementos, e eles acabam dando cravos depois nas pessoas, difícil de tirar. Difícil de tirar, porque assim, eu já fiz o uso de alguns protetores solares e realmente vieram a me dar alergia, espinhas, enfim. Irritação. Você percebia que ele era um pouco mais grosso, mas ele tampava, parece. Isso, tampa, obstrui e acaba gerando outros tipos de problema. Então, o bom mesmo é usar sem muita química, que a gente também, outro fator que não sabe ao longo do tempo, a absorção dessa química, o que pode ocasionar no organismo, porque o tempo de existência dos protetores é curto. O primeiro que veio para o Brasil foi em 1984. Era caro, ineficaz, alergênico, e o hábito mesmo de se usar o protetor solar começou a se intensificar 10, 15 anos depois. Ou seja, o tempo relativamente curto para a gente saber a longo prazo a absorção dessa química, o que vai ocasionar para o organismo. E tudo que a gente põe na pele, ela absorve. Hoje tem anticoncepcional, anti-inflamatório, hormônios das mais variadas formas que a gente passa ou cola um selinho na pele e aquilo vai sendo absorvido. Então tudo, o pintor Portinari morreu por absorção das tintas, das substâncias tóxicas das tintas, né? Então todo cuidado é pouco. Tudo que a gente põe na pele vai para dentro. Vai para então o protetor solar é bom na hora que ele precisa. Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso. Tá ok. Após os comerciais, pessoal. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Roller, questão de atitude. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. E voltamos agora, doutor Antônio, tenho 1000 dúvidas. Por exemplo, a pessoa que tem as espinhas, adolescentes que têm muitas espinhas, que ficam se cutucando, que fica se machucando, né? Eu falo que mais machuca do que resolve o problema das espinhas. Isso pode ocasionar uma doença mais séria, mais grave? Sim, não câncer, a menos que conhecida com alguma lesão pré-maligna existente, mas pode ocasionar uma infecção, uma inflamação, pode ocasionar um abscesso, e existe inclusive o acne fulminante. Graças a Deus eu nunca vi um caso, mas na literatura tem, que é quando as bactérias do acne se proliferam de forma tão maciça que acabam matando a pessoa por septicemia. Existe o acne fulminante. Eu, graças a Deus, nunca vi, né, na minha profissão. Tá? E nem... Então é bem raro. Sim, mas é que existe. Tá? E todo adolescente tem acne.
E qualquer lesão que a gente for mexer sem saber o que está fazendo, a gente pode ocasionar um problema maior, um problema pior do que ele é já pré-existentemente. Tá? Agora, tudo que surgir e for estranho deve ser visto e não deve ser ignorado, porque pode ser algo grave. Na maioria das vezes não é. Mas é uma loteria, né? Sim, né? Eu É acho uma que é melhor loteria. Muito prevenir. mais fácil ter um problema assim do que ganhar na Mega Sena. É, tem razão. E eu estava perguntando para o doutor Antônio sobre essas manchinhas vermelhas, que às vezes as mulheres, homens inclusive, aparecem, né? Mulher que presta um pouco mais de atenção. Mas são aquelas pintas vermelhinhas. Bolinhas vermelhas durinhas são pequenos vasos chamados hemangiomas rubi ou nevus rubi. Isso aí isso é hereditário, não é maligno, pode ser tirado facilmente. E aquelas manchinhas que parecem umas aranhazinhas, de fato são chamadas spiders, ou telangiectasias, também são vasinhos que se formam. O anticoncepcional provoca muito, pessoas muito claras, o sol provoca muito, tá? Então isso é muito comum acontecer e pode ser tratado também, de forma relativamente fácil. A dor que é um pouco chatinha, né? Porque ou seja a dor da anestesia ou seja a dor do aparelhinho, mas se destrói fácil uma lesão dessa. Ah, então tá? tem jeito de cuidar, tem não é jeito perigoso. de cuidar. Não. Pintas. Como que a pessoa pode, assim, as pessoas que às vezes têm umas pintas muito grandes, muito altas, muito escuras, quais os cuidados? Na internet existe formas de reconhecimento, é só pôr lá regra do ABCD para o melanoma, tá? Para a pessoa aprender a distinguir quais as que são perigosas, quais as que estão modificando já para um câncer e quais as que não têm perigo. Mas em via de regra, aquelas saltadas, feias, essas não têm perigo, são as que mais assustam, são as que menos têm perigo. Entendi. As que têm perigo são geralmente planas, rentes com a pele, quanto mais negra, mais perigosa, tá? E as localizações mais perigosas são as de mais atrito ou exposição solar, ou seja, face, palma da mão, planta do pé, área da roupa íntima, tanto no homem quanto na mulher, área do sutiã na mulher. Aliás, sutiã apertado está correlacionado também com o aparecimento de câncer de mama. Isso a maioria das mulheres não sabe. Não sabe. Tá? O uso de roupa, se usa muito roupa apertada, e o sutiã apertado é um dos fatores de aparecimento de câncer de mama. Tá? Então, o dorso, área de muito atrito. Quando se tem uma lesão que já congênita ou apareceu até os 8, 10 anos de idade, ela pode um dia se transformar num câncer muito letal chamado melanoma, e não é só de pinta que surge o melanoma, pode surgir o melanoma amelanótico, ele é branco, ele é facilmente confundido com outros tipos de lesão e muitas vezes ignorado, e ele é mais letal que o próprio melanoma preto, melanoma escuro, tá? O melanoma amelanótico ele é mais agressivo uma ainda. branca na pele? Como ele surge como uma lesão brilhante, úmida, cresce rápido e ele é confundido com lesões ocasionadas por trauma. A gente chama de granuloma piogênico. Tá? E muitas vezes ele é tratado de forma banal, só ou queimando ou cortando por cima, que toda vez que a gente suspeita de uma lesão grave, a gente tem que tirar com margem de segurança cirúrgica, tanto lateral como profundamente. Tá? Senão o risco de ficar no organismo e espalhar é muito maior. Então o procedimento, quando a gente não se julga capacitado, a gente manda para o especialista, ou seja, um oncologista ou alguém que conhece mais a fundo o caso. Tá? Muitas vezes o cirurgião não tem um conhecimento de causa e acaba tirando de qualquer jeito, e isso vai sentenciar a vida da pessoa, né? Ela vai ter a vida dela praticamente sentenciada à morte, e às vezes em pouco tempo, e vai sofrer muito, porque a pessoa que tem esse tipo de câncer metastatizado, espalhado no organismo, ela vai sofrer muito para morrer. Tá? Ela sofre muito para morrer. Nós estamos falando sobre isso, né, pessoal, mas realmente com a preocupação
é um assunto muito tenso até, mas com a intenção que vocês procurem ajuda, procurem um médico, deem uma olhada mesmo em pintas, em manchas, tudo que for aparecendo, né, doutor? E eu falei em relação à visão, né, para quem pega muito sol, principalmente o sol mais alto, depois das 10 até as 4 da tarde, né, quanto mais perpendicular, quanto mais reto em cima de nossas cabeças estiver o sol, quanto mais a pino estiver o sol, pior é o efeito dele em nós, tá? A pessoa que sai muito e que fica em lugar que a luz do sol reflete muito, ela teria que usar pelo menos uma lente, pode ser 100 graus, sem cor, pode ser uma lente clara, mas com filtro ultravioleta. Mesmo aí esse não é o precisa perigo então ser escura. de se comprar qualquer óculos, às vezes até óculos caros comprados em boutique, eles são escuros, mas não tem filtro ultravioleta, ou seja, eles deixam passar menos luz, mas a ultravioleta atravessa. Entendi. Tá? Quando se passa menos luz, a pupila se dilata para o olho conseguir enxergar, para a gente conseguir enxergar. E nisso entra mais radiação ultravioleta. Esse é o perigo de comprar qualquer óculos de camelô, ou o preço mesmo também. Isso também não é isso que vai... Não vai garantir que ele tenha um filtro ultravioleta. É a coisa mais barata que tem ir numa ótica, né, e dar um banho de filtro ultravioleta num óculos que seria já, principalmente para quem tem olho mais claro, tá? Quanto mais claro, mais suscetível é o olho da pessoa. Ao risco, né? Ao risco de ficar cego, vendo que é irreversível, não tem volta. Não é como um câncer que pode ser curado, na grande maioria das vezes, de forma muito fácil. E é uma doença, é um problema que vem... aumentando. Vem aumentando, mas ele é assim... Ele não aparece, né? É algo que ele é invisível. É um problema que ele é invisível. A hora que você percebe, você já está com aquilo tomado. Quando ela começa a ter já a percepção do problema, porque já afetou de uma forma importante e irreversível, ela pode estacionar, mas não regride. Entendi. Tá? E a pessoa, em todo lugar que ela focar, ela começa a ver um embaçado cada vez mais intenso e cada vez mais... Então nós vamos assim, a preocupação, além de estar na pele, também na visão, conforme o doutor Antônio vem explicando pra gente. O pessoal de casa, muito cuidado, principalmente as mulheres que adoram tomar sol. Imagina o índice então que vem agora no verão, né, da procura pelo dermato, para os cuidados da pele agora para o verão, mas o cuidado maior é em relação aos horários de picos do sol. Isso. Como você havia me perguntado, a população confunde muito, né? A luz fria emite, uma vela emite. Uma quantidade ínfima de radiação ultravioleta, mas toda a fonte luminosa emite, desde o infravermelho até o ultravioleta, certo? Só que uma quantidade muito pequena. Em termos comparativos com o álcool, para todo mundo entender de forma fácil, o dia inteiro embaixo dessas luzes aqui, é como comer 5, 6, 8, 10 no máximo bonzinhos de licor. Ninguém fica bêbado e cai com isso, né? Pode até passar no bafômetro. Agora, 15, 20 minutos do sol, das 11 horas, meio-dia, 1, 2 da tarde, de setembro, e pior vai ficando à medida que a gente se aproxima do solstício de verão, que é o dia 21 de dezembro, tá? Aí é o pico de incidência, tá? 15, 20 minutos de sol desse horário equivale a um garrafão de 5 litros de pinga, tá? Então, comparando a radiação ultravioleta com o álcool, tá? Um pouquinho de radiação ultravioleta a gente até precisa. Você já deve ter ouvido falar, sol dá vitamina. Não, o sol não dá vitamina. O sol converte vitamina, a provitamina A, a provitamina D em vitamina A e D, respectivamente. Isso, já ouvi, tá? sim. Isso. Então, um pouquinho a gente precisa, mas... dose... pilulinhas de sol, né? Comprimidinho de sol, e não tempo, mais ou menos? Um elefante, chuva de elefante de sol. A pessoa chega no seu consultório e fala assim, faz o exame e a vitamina D é super baixa, a pessoa precisa pegar um pouquinho de sol. O sol das 8, das 9 da manhã é o melhor sol, ou das 4, 5 horas da tarde, do horário real, lembrando que mês que vem a gente já entra no horário de verão, então tem que calcular o sol sempre no horário real, tá? E não no horário de verão.
Tá? Então, um pouquinho de sol, a pessoa que tem essa deficiência, e 80% da população brasileira sofre de deficiência de vitamina D, né? 15, 20 minutos, meia hora no máximo, daquelas pessoas de mais idade que precisam, mas não o sol a pino. O sol... Isso, porque a mulherada fala assim, eu vou pegar aí 15, 20 minutos do sol das 11h30, meio-dia, porque né, tá pensando já naquele bronzeado. Então, tá errado isso. Aí ela tem que contar com a sorte, né? Lembrando também que existem protetores. É claro que a gente não deve confiar só no protetor via oral, tá? Certo. Mas é sabido há muito tempo que o beta-caroteno, que é a provitamina A, né? Que tem muito na cenoura, no mamão, na beterraba, na couve, etc., no romã, o beta-caroteno, ele fica na pele para absorver radiação ultravioleta para se converter em vitamina A. Tá? Assim ocorre com a vitamina D, só que em quantidade bem menor. Então, e assim como o beta-caroteno, existem outras substâncias. Então nós vamos falar dessas substâncias após o intervalo. Tá, vamos para um rápido comercial. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Will Flores. Flores para todas as ocasiões. Decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. Em 2050, haverá 9 bilhões de pessoas no planeta, 4 vezes mais do que em 1950. Vamos viver mais e nossas necessidades nutricionais terão mudado. 70% da população viverá em cidades e a necessidade de energia terá triplicado. Isso nos leva a enxergar mais longe e a nos questionar como atender à oferta global de alimentos, como garantir o abastecimento, como responder aos novos desafios sociais e ambientais. A solução está na estreita colaboração entre o mundo industrial e o agrícola. Isto é o que desenvolvemos na Terreos, que mantém uma forte e sustentável relação com os seus produtores agrícolas, garantindo que todo o nosso setor avance, trabalhando com proximidade. Terreos, enxergar longe, estar próximo. E de volta aqui no estúdio, o Dr. Antônio vai falar um pouquinho para a gente das substâncias. Então vamos lá, Dr. Antônio, você estava falando das substâncias, de beta-caroteno, e aí? O que resolve? Porque a mulherada, elas querem passar de tudo para dar uma cor, para dar um visual. E aí, quais os cuidados? E o que elas podem e o que elas não podem? As mulheres, principalmente que se preocupam com a beleza, devem saber que o sol é o principal fator de envelhecimento da pele, tá? Existe a idade cronológica e a idade solar. Muitas vezes você olha para uma pessoa de 50, 60, 70 anos, a idade solar dela é de 20, 30 anos a menos. Às vezes você olha para uma pessoa de 20, 25, 30 e a idade solar dela é de 20 anos a mais. A aparência de rugas, se traduz em rugas, poiquilodermia, que é aquela vermelhidão ondulada, principalmente no colo, aqui nas laterais do pescoço. Tá? O sol destrói a beleza que a gente tem. O nosso cartão de visita, né, principalmente, é a face. Né? Então, o sol de bronzear não é o mesmo sol que o sol de bronzeada são comprimidos de sol, períodos curtos de sol e o sol de radiação ultravioleta não muito intensa, ou seja, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Esse sol, sim, mais bronzeia do que queima. Já o sol entre 10 e 4 da tarde mais queima do que bronzeia. Tá? A pessoa precisa contar com a sorte de tomar muito sol e não acontecer nada com ela. E isso geralmente não acontece. Começa por envelhecer e depois a predispor a câncer de pele. Essa exposição muito grande do sol, assim, nesses horários de pico, que nem você estava falando, ela
ela atinge o todo da pessoa, porque a gente fica mais preocupada com pele e tudo, mas aí vem cabelo, também parece que envelhece também os fios capilares, é algo no todo. Inclusive, né, a imunidade cai. Você deve ter ouvido falar, a pessoa foi para a praia, voltou com herpes. Isso. Não, ela já foi com um vírus. O vírus estava nela, mas era controlado pelo sistema imunológico, não se multiplicava. Aí o sistema imunológico decaiu por causa da radiação ultravioleta, ele decaiu, o vírus se multiplicou e surgiu o herpes. E assim como o herpes, outras coisas piores podem surgir também. Tá? As substâncias que eu estava falando, algumas já são conhecidas há muito tempo. A pessoa que come muita cenoura, mamão, couve, beterraba crua, tá? É importante, cenoura e beterraba crua. Se você cozinhar, ela converte o amido, né? Ela acaba sendo uma fonte de carboidrato e perde a maior parte das vitaminas. A temperatura, ela desnatura as vitaminas, tá? Os beta-carotenos de hoje, outras substâncias conhecidas, como do romã, chama nome comercial de pomegranate, que é uma substância do romã, ela é antioxidante e ela é um protetor solar. Polipódio leucotomus é uma substância da homeopatia que também funciona como o beta-caroteno, fica na pele absorvendo luz. Só que a gente não deve confiar só no protetor natural. Para aquela pessoa que quase não toma sol, é excelente toda manhã tomar uma batidinha contendo pelo menos 2 desses alimentos: cenoura, couve, beterraba, mamão, tá? Romã. Se puder, um pedacinho de 2 desses, pode bater com leite, pode bater com água, com suco de laranja, suco do que for, até mesmo com refrigerante. Refrigerante eu não aconselho, porque hoje está sendo indicado como uma das causas maiores, de mais frequência de câncer de intestino, tá? E reto. Refrigerantes, tá? Além de o melhor, o que mais o pessoal de casa puder usar de natural, melhor. Bata com água. Com água, vamos suco aí de com suco de laranja, tudo que melhor for, coisa. né? Faz aí com coisas naturais, com frutas mesmo. Qualquer coisa que bater, sendo cru, metade de uma folha de couve, um pedacinho de mamão, ou um pedacinho de cenoura, um pedacinho de beterraba, 2 desses elementos batendo, um copinho, ela fica protegida da maior parte da radiação solar durante o dia todo. É claro, exceto para aquelas incidências maciças de sol, como numa praia, uma beira de piscina, ou mesmo quando esteja coberto em cima, como num quiosque, num galpão, mas a radiação, e nas laterais esteja aberto o ambiente, a radiação solar, ela bate no chão, ela bate na atmosfera, na água, e incide na gente, a gente pega. Mesmo, né? Ela é reflexiva, assim como a luz comum, a ultravioleta tem o mesmo comportamento da luz comum, a única diferença é que nossos olhos não enxergam. Tá? Nem o infravermelho, nem a ultravioleta, mas ela se comporta como uma luz comum. Entendi. Né? Então, vocês já viram, pessoal, que todo cuidado é pouco. Então, a gente pode ter, através dos alimentos naturais, de frutas, verduras, legumes, proteção, uma proteção interna, começa por aí. Exposição, cuidado com a exposição ao sol. Toda mulher aí gosta de tomar um sol, tudo, mas cuidado. Vai no horário certo, das 8 às 9, às 10 da manhã no máximo, né, doutor? E depois das 4. Evitem o horário de pico do sol, é o horário pior, realmente o que pode causar mais danos à sua pele. Protetor solar, conforme o doutor Antônio também nos explicou, ele tem o seu tempo de duração na pele. Reaplique, caso você esteja na praia, caso esteja em piscina, reaplique aí a cada 2 horas mais ou menos. A cada 2 ou pelo menos a cada 3. Ou pelo menos a cada 3 horas, reaplique o protetor solar, procure também todas as informações em relação ao protetor solar. Conforme o doutor Antônio falou, às vezes a gente paga caro de um protetor e ele não traz aquela proteção que o fabricante está prometendo na embalagem. Então, cuidado, todo cuidado realmente é necessário e principalmente crianças, idosos, né, que são assim outras pessoas que às vezes acabam cuidando deles, tomem cuidado.
previna-se, né? O câncer de pele está aí, o índice está aumentando, a radiação solar, conforme o doutor Antônio, está muito maior, cada ano que passa é maior, então eu acho que a gente precisa realmente se cuidar. Cuidar, prevenir. Prevenir, não é? Porque depois também, a hora que já tiver a coisa tão aí entra o fator, como eu falei para você, sorte, né? Nem todo mundo tem. É isso mesmo. Mas não é só disso também que nós viemos falar hoje. A Unimed irá, no próximo 23 de setembro, o circuito Siscop São Paulo de Cultura. Estão trazendo aqui para Catanduva o espetáculo Palavra de Mulher, que traz em seu elenco nomes como Lucinha Lins, Tânia Alves e Areta Marcos. Muito legal. A ação conta com a parceria das cooperativas Sicredi Noroeste, Unimed Catanduva e Uniodonto Catanduva. Os interessados em assistir a esse musical podem fazer doações de um kit contendo 4 sabonetes e 4 detergentes que serão revertidos para a Caritas Diocesana. Então, todo mundo que quiser participar é muito fácil. O espetáculo Palavra de Mulher, que traz Lucinha Lins, Tânia Alves e no elenco é a Virgínia Rosa, que no caso ela está sendo substituída pela Areta Marcos em algumas apresentações. Elas dividem o palco e dão vida a algumas das imortais personagens femininas da obra de Chico Buarque. As atrizes emprestam as suas vozes, corpo, sentimento a muitas outras mulheres reveladas nas belíssimas canções do compositor carioca, tais como Tatuagem, O Meu Amor, Folhetim, Sob Medida, Terezinha, Tango de Nasci, Bastidores, Palavra de Mulher, Atrás da Porta e Trocando em Miúdos. O serviço, o Circuito Siscop de Cultura Catanduva, Palavra de Mulher, esse é o nome da peça, será no Buffet Gevera. E os interessados em assistir a esse musical podem fazer então essas doações de um kit, né, contendo 4 sabonetes, 4 detergentes, nos postos de troca, que seria na Uniodonto Catanduva, na Praça 9 de Julho, 141, na Sicredi Catanduva, na Rua Alagoas, 104, e na Unimed Catanduva, que é a Rua Rio Preto, 450. Já falamos, né, que esse é uma peça trazida pela Siscop São Paulo, em parceria com a cooperativa Sicredi, Noroeste São Paulo, Unimed Catanduva e Uniodonto. Então, isso é uma parceria entre todas essas cooperativas que ao longo do tempo elas vêm realmente se profissionalizando, adquirindo experiências de mais aí de 15 anos juntos e trazendo várias atividades culturais para o pessoal em suas cidades. É um show maravilhoso, realmente muito comentado e não fica só por aí não. Nós ganhamos, inclusive, alguns ingressos. Então, as 4 primeiras ligações que nós estivermos aqui para a TV irão ganhar. 4 pessoas irão ganhar com direito a acompanhantes. Então, somente os 4 primeiros que ligarem no 3045 1389. Liguem agora, são só 4. As 4 primeiras ligações irão ganhar o convite junto aí para poder levar uma pessoa com eles. Doutor, adorei a entrevista, espero que volte. Agradeço. Temos muito aí para falar sobre pele, sobre cabelo, sobre outras coisas, rugas que as mulheradas adoram, quer saber tudo que tem aí de mais fácil, moderno. Tá? Né? Tem muita coisa boa, barata, que as indústrias farmacêuticas não querem que a população saiba. Nem tudo que é caro é bom, e existe uma grande troca de valores na nossa sociedade. Isso seria bom falar. Ótimo, então nós vamos isso. trazer o Dr. Antônio mais vezes aqui para dar todas as dicas para a gente. A Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Nós ficamos por aqui. Agradecemos demais. Seja bem-vindo. A nossa casa está sempre de portas abertas. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente aí esse restinho de semana. Um beijo no coração, uma ótima quarta-feira.
Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Nova TV. Mais perto de você.